Personalidades de volta. Eu sei que você estava com saudade desse programa que está marcando época aqui na TV Assembleia. E hoje a minha entrevistada, aliás, é a primeira entrevistada. E a gente estava brincando aqui com ela antes, que eu estava me perguntando a ela, né? Como tratá-la? Porque, olha, só para você ter uma ideia, ela já foi vereadora, fala dos cargos políticos, tá? Vereadora e cargos políticos no município, vice-prefeito, foi deputada federal, senadora e conselheira do Tribunal de Contas. Mas combinei com ela e acho que isso que ela é mais conhecida, professora Marisa Serrano. Professora Marisa Serrano, tudo bem? Boa tarde, Benhur. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, a professora Marisa tem uma história muito interessante, mas para a gente entender um pouco essa mulher que fez e faz história do Mato Grosso do Sul, eu quero convidar você, telespectador, para a gente fazer um mergulho na vida dela, né? Vamos lá na infância dela. A senhora nasceu em Bela Vista, Nasci em Bela Vista. Não sei se você vai perguntar a minha idade, Benhur. Não é. Mas nasci na fronteira e tenho um orgulho enorme. Eu falo sempre que é a cidade mais bonita do estado. Chama-se Bela Vista, na beira do Rio Apa, na fronteira com o Paraguai. É uma região sudoeste muito querida. Deixa eu fazer um gancho até. A senhora nasceu em Bela Vista e como senadora, e mesmo como deputada, a senhora sempre atuou muito aqui na América, né? No Parla Sul. A senhora sempre teve esse dia a senhora me contava que inclusive vai ao Equador, né? Conhece quase todos os países aqui da América do Sul. Influenciou nascer na fronteira e depois como mulher pública ter essa paixão pela América do Sul? Eu acho que sim. Isso foi desde o nascimento, vivendo ali na fronteira, atravessando sempre para o Paraguai. Esse contato foi muito importante na minha vida. Tanto que, como eu lhe disse, trabalhei muito, tanto no Parlamento Cultural do Mercosul, com todos os países da América do Sul, mas também como parlamentar, que eu fui deputada do Mercosul durante muito tempo. Então, influenciou esse amor pela América Latina. Como você disse, com o Equador eu fecho todos os países da América Latina, algo que eu me propus a fazer, a conhecer os nossos vizinhos e algo que faz bem para a gente. São os nossos companheiros aqui de continente e com dificuldades parecidas, com um nível de desenvolvimento um pouco mais parelho. Então eu tenho isso, acho eu que tenho no sangue. Você me permite até uma inconfidência aqui, professora Marisa, que é seu gosto também, que já tem a ver com a sua infância, pela polca paraguaia, né? Você gosta de dançar, né? Dancei muito já. Não agora. Eu já testemunhei, né? Dançando Mercedita. Mas sempre, eu sempre gostei muito de música. E é difícil alguém da fronteira não gostar. Mas é um de uma privilégio, polca, né? Ou de uma guarânia, né? Eu sempre penso, a fronteira é uma benção, né? E, às vezes a falta de política pública, as pessoas associam muito fronteira com violência, com narcotráfico, e na verdade a fronteira é uma oportunidade de conviver, né, com outras culturas, é muito bonito. Mas vamos por partes, Nasceu em Bela Vista e você foi para Jardim. Você passou sua infância em Jardim? Passei minha infância em Jardim. Até os 11 anos, mais ou menos, quando eu vim para Campo Grande. Veio para Campo Grande quantos anos? 11 anos. 11 anos. E de Jardim também tenho ótimas recordações. Naquela época, Jardim não era cidade ainda. Não era cidade? Não, era a Vila Jardim. E quem está nos vendo e ouvindo vai achar que eu sou muito velha. Não. Mas é isso mesmo. E em Jardim estudei no Coronel Felício e era a CR3, era o Exército, que dava suporte para todos que ali habitavam. Não sei se você sabe, eu sou filha de português. Sim. Minha mãe é filha de gaúchos que vieram do Rio Grande do Sul depois da Guerra Farroupilha. E então, essa estada em Jardim, para mim, foi muito importante, porque foi a minha infância, a época que eu fui para a escola e que me abriu um pouco a visão de um outro mundo que eu não tinha em Bela Vista. Embora Bela Vista, naquela época, fosse a maior cidade da fronteira. Às vezes as pessoas esquecem disso. Mas Bela Vista era muito pujante naquela época, Jardim era só uma vila, então a gente achava até que ia custar a crescer. E hoje você vê, Jardim aí é um entroncamento para vários outros municípios. Mas eu quero
você deu um gancho aqui, professora Marisa, a respeito da tua origem lusitana, a tua origem portuguesa. Inclusive, o teu nome completo é Marisa Joaquina Monteiro Serrano. Monteiro Serrano. Eu acho Joaquina muito bonita, acho super diferente. É o nome da minha avó de Portugal. Tua avó de Portugal. A tua mãe era gaúcha? Filha de gaúcho. Filha de gaúcho. E teu pai? Era português. Português mesmo, assim, em Portugal. A família toda está lá ainda. E como é que na tua infância, depois da tua adolescência, o que influenciou em você essa questão dessa origem europeia, em particular em relação a Portugal? Você acha que tem alguma marcante na educação? Vocês são 3 irmãs e um irmão. Verdade. Como é que era a educação de uma mulher na época que você era jovem, era adolescente? Bom, aí nós temos que dividir bem vários tipos e modelos de educação. Na minha casa, por exemplo, as mulheres sempre foram muito fortes na minha família, trabalhávamos desde cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, dando aula, que sempre foi algo que me atraiu. E a minha mãe sempre dava muita liberdade a gente de trabalhar, de sair, de passear, porque era um modelo de família em que a liberdade começava desde cedo, coisa que muitas famílias naquela época não tinham, e muitas mulheres naquela época não tinham. Aliás, até bem pouco tempo ainda. É verdade. Né? Então, eu comecei mesmo a dar aula com 16 anos, entrei para a prefeitura com 18, como eu fiz um concurso para professora, e fui dar aula no Arlindo Lima, que é um colégio municipal, que está logo atrás da, hoje, Prefeitura Municipal de Campo Grande. Ali onde é a prefeitura, era um campo de ciganos, que geralmente estavam ali, ou de circo, e ali atrás estava, que hoje é o Fórum de Campo Grande, estava ali a cadeia pública. Então, nós não tínhamos asfalto, era terra, e vocês imaginem a dificuldade que era para a gente lecionar à noite ali no Arlindo Lima. Mas foi uma experiência maravilhosa, guardo com carinho imenso meus colegas e meus alunos daquela época. E depois fui para o José Valentim, no Jockey Club. E lá fui ser diretora, também à noite, numa região que não tinha luz elétrica. As nossas aulas eram dadas com lampião a gás. E aí você imagina também a dificuldade daquela época. Mas só para a gente poder não perder esse fio da meada. Bela Vista na infância, Jardim... A vinda para Campo Grande, como é que foi esse processo? A tua família resolveu mudar para cá, você veio sozinha? Como é que a família toda mudou para Campo Grande? Toda a família, era uma forma de, segundo mamãe e papai, de a gente continuar os estudos, de ter condições de crescer. E foi a melhor coisa que eles fizeram. E a faculdade? Você é de uma geração que praticamente inaugurou, digamos assim, o ingresso das mulheres na universidade, né? Você tem até uma característica muito forte em você tem amizades e vocês têm uns rituais também, de mais de 50 anos, posso dizer isso, né? Pode. É dessa época já? Algumas, muito antes disso. Muito antes. Vocês tinham um grupo de moças, né? Moças. Fez normal? Não, eu fiz científico. Fez científico, aí fez faculdade. Depois faculdade, fiz letras e depois fiz pedagogia. Na antiga era FADAF antes de FUCMAT? Era Dom Aquino de Ciência e Letras, né? Faculdade Dom Aquino de Ciência e Letras. E foi muito interessante porque um grupo que estudava, era a segunda turma da faculdade, quer dizer, nós estávamos começando a faculdade aqui, e em 68 isso. E é interessante, como você disse, nós continuamos amigos até hoje. E há um grupinho que é amiga mesmo de toda semana estar junto. Você podia, claro, sempre corre o risco de esquecer algum nome, ninguém vai ficar chateado. Alguma das suas amigas que até hoje você cultiva da década de 60, do século passado até agora, 2019? Até antes de 60, a Moreli e a Maria Elisa são amigas dessa época. Mas tem outras, a Aparecida esqueci o sobrenome agora da Aparecida, vou lembrar já, Cida. A Ceila Puia, Edelmira Toledo Cândido, minha comadre, e, meu Deus do céu, tanta gente que vem da... Mas tem uma personagem importante na tua história, Marisa, professora Marisa, que é a professora Glorinha Sarrosa. Conta um pouco pra gente, é uma grande intelectual, uma figura da cultura sul-mato-grossense, faleceu há pouco tempo, né? O que significou na tua vida Glorinha Sarrosa? Para nós, todos, nosso grupo de faculdade, foi muito. Tanto que, quando começou a faculdade em Campo Grande, a Faculdade de Letras, a Glorinha
convidou um grupo de pessoas, de alunas, para ingressar na faculdade, não deixar a faculdade acabar, porque nós éramos só 12, então é um grupo muito pequeno. E esse estímulo da Glorinha foi fundamental para nós. Então foi o estímulo que nós tivemos para continuar estudando, entrar numa faculdade, ler muito, porque ela instigava os alunos à leitura. Se todos nós gostamos de literatura, se todos nós gostamos de cinema, gostamos de arte, devemos muito à Glorinha. Ela foi fundamental, tenho certeza que não só para a minha turma, mas para inúmeras pessoas aqui de Campo Grande e do estado. Professora Marisa, você ingressou na universidade na década de 60, 68 em particular, o Brasil vivia uma ditadura militar. Como é que era? Eu já ouvi algumas histórias que vocês faziam um tipo de movimento estudantil, vocês organizavam o reconhecimento do curso, comandavam. Tem alguma história que você se lembra desse período, vocês jovens? É bom lembrar, então na década de 60, poucas mulheres na universidade, então é uma geração que abriu a porta para muita gente hoje em dia, né? O que você lembra assim, de algum episódio de vocês lá na faculdade? Bom, a nossa faculdade não era reconhecida e nós queríamos o reconhecimento. Quando nós estávamos terminando já a faculdade, o Conselho Federal de Educação, à época, era no Rio de Janeiro e no Palácio Capanema até. E nós fomos escolhidos pela turma, Maria Elisa e eu, para irmos ao Rio todas as vezes que tinha sessão, para acompanhar e tentar fazer com que a nossa faculdade fosse reconhecida. E quando a gente se formasse, já tivéssemos o reconhecimento. Os padres não gostaram muito da ideia de nós irmos juntos para o Rio, mas foi muito interessante. Quer dizer, fizemos todo esse acompanhamento e só terminamos através do nosso diretor acadêmico chamado Félix Avatar, e só terminou a hora que saiu publicado o reconhecimento da nossa faculdade. E isso, para nós, foi muito interessante. Era uma disputa com os nossos diretores da faculdade, mas valeu a pena, uma disputa saudável. Você sabe que o padre Félix Avatar, já falecido, professor de filosofia, foi meu professor. Meu professor no curso de filosofia. Coisa boa. Félix Avatar. Mas vamos voltar agora um pouco, você falou já aqui, a tua ligação com o magistério. Você era muito jovem quando começou a dar aula. E tem umas histórias, você já falou que não tinha energia elétrica. Lá no Jockey Club não tinha. Não tinha energia elétrica. Não tinha uma coisa também que você me contou uma vez, dos alunos irem eventualmente armados. Como é que é essa história? Entregava a faca no início da aula? Verdade, verdade. Conta para o nosso telespectador. Para quem não viveu aquela época, é difícil até de imaginar bem. Mas o Marco Roberto, ali onde era o Marco Roberto, tinha um colonião imenso. Era terrível mesmo os alunos virem à noite para a escola. Como eu disse, não tinha luz elétrica, vocês imaginem a dificuldade. Então eles tinham soco inglês, faca, essas coisas todas, que a forma que eles tinham de se resguardar de algum meliante que pudesse acompanhá-los era trazer essas armas para a escola. Então eles chegavam, entravam na secretaria, que era pequenininha, em cima do armário já colocavam suas armas ali e iam para a sala de aula. Agora, com o lampião a gás também era outra dificuldade imensa, né? Mas também na hora de sair, eles pegavam as armas e iam embora. Olha, Ben-Hur foi contando assim, ninguém acredita, só quem viveu aquela época. E, se me permite, você é uma jovem professora, uma bonita professora, como é que era o tratamento com os alunos, assim, chegava uma professora, uma mulher num ponto de destaque, como é que você lidava com isso, Marisa? Exato, Ben-Hur, isso, pensando agora, nunca tive nenhum problema durante a minha vida toda, mesmo nesses momentos mais dramáticos que eu tive, nunca aconteceu de ter qualquer tipo de insubordinação ou de alguém não aceitar o meu comando. Naturalmente, as pessoas, nós tínhamos uma relação sempre de respeito. E eu acho que isso passava também, eu respeitava e era respeitada. Eu acho que nunca teve problema, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, depois do intervalo, vamos começar a falar de algo que é muito caro à vida da professora Marisa, que é a política. Onde é que ela começou, falar um pouco da figura do Lívio Dias na vida dela, os cargos que ela ocupou, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa.
Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. De volta com o programa Personalidades. Hoje uma conversa muito agradável, né? Com a professora Marisa Serrano. Você viu no primeiro bloco, né? A história dela na fronteira, Bela Vista, Jardim, vida para Campo Grande, da aula, enfim, toda uma... a participação na universidade, na faculdade, né? Professora Marisa, e a política? Como é que apareceu na tua vida a política? Quem que foi? Eu sei que você teve uma ligação muito forte com o ex-prefeito Levi Dias, né? Só citou um pouco, a gente conta um pouco quem foi Levi Dias. Essa nova geração às vezes pode não conhecer o Levi Dias. Verdade. O Levi, querido amigo, desde a época da UCE, da União Campo-Grandense de Estudantes, e depois, quando ele foi ser prefeito, me convidou, eu fui para a divisão de ensino da Secretaria de Educação. E ele convidou, numa época, para eu ser candidata a vereadora. Eu falei, Levi, não vou me entrar na política, etc. Tal. Ele falou, olha, tudo que você tem pedido para a educação, eu tenho apoiado. Agora eu estou pedindo que você saia candidato. Aí eu não tive nem como dizer não. Com um amigo e um querido amigo, acabei entrando na política. Fui candidata a vereadora. Em 76, né? Verdade. E assumiu em 77. Isso. E o candidato era o Marcelo Miranda, que Mato Grosso era um só. Então aí você imagine como era o nosso estado, né? E foi excelente. Nossa Câmara de Vereadores também, para quem não sabe, era na Afonso Pena, quase esquina com a Caloja, porque bem na esquina ficava a prefeitura, que hoje é um banco, mas ali era Prefeitura e Câmara de Vereadores. Nossa, a Câmara era pequenininha. E eu fui ser vereadora, eu fui a vereadora mais votada na época, e para mim foi uma experiência muito boa. Você lembra quantos votos? Só curiosidade. 3.000 e poucos votos. Naquela época? Para quem não sabe, que não acompanha a política, eu já fui vereador, eu acho que a eleição mais difícil é para vereador, porque primeiro que tem muito candidato e candidata, tem família que tem 2, 3 candidatos, então 3.000 votos na década de 70 é muito voto. A que você atribui isso, professora Marisa? Você acabou de falar que não era um projeto teu, foi mais um convite do Levi, ele até insistiu que você não queria, e você acabou sendo a mais votada. Por quê? O que você atribui essa votação expressiva que você teve? Bom, não posso dizer como, mas o doutor Plínio Barbosa Martins, que concorreu comigo e ficou em segundo lugar no número de votos, ele falava assim, bom, Marisa, mas também perdi para uma mulher bonita, novinha, quer dizer, eu brincava muito com ele, mas não, também porque eu vinha de uma luta pela educação muito grande, o meu trabalho já era reconhecido dentro da educação, e acho que esse nicho foi importante, e também o destaque de ter uma mulher, que as mulheres não era tão comum ter uma mulher candidata e uma mulher vereadora, né? Então foi ótimo. Aí ficamos 2 mulheres vereadoras, a Nelly Baixa pelo MDB naquela época e eu pela Arena naquela época, Arena, depois PST. Só para situar o nosso telespectador, Plínio Barbosa Martins, irmão, né, do que foi 2 vezes o governador do Mato Grosso do Sul, Barbosa Martins. O Plínio Barbosa Martins foi deputado. Foi prefeito, foi prefeito de Campo Foi Grande. Deputado federal, uma grande figura, pai do advogado Marcelo Barbosa Martins. Foi uma família envolvida, né? E o doutor Plínio era uma pessoa maravilhosa, era o nosso ícone. Um excelente orador. Um excelente orador. Eu assisti um discurso dele, assim, impressionante, um excelente orador. Você que está nos acompanhando, procure se informar mais desses personagens que fazem a história do Mato Grosso do Sul. Um que eu recomendo é Plínio Barbosa Martins. Como é que foi o exercício da vereança? Você elegeu vereadora, você é Nelly Baixa, e como é que foi conviver num mundo masculino? Porque a política até hoje ainda, digamos assim, tem resquícios, né, do patriarcado, do machismo. Como é que você lidou com isso como vereadora?
Bem, sabe que foi excelente. Nós formamos um grupo que se convivia muito, de respeito mesmo, as famílias interagiram. Até hoje somos amigos, aqueles que ainda estão aqui são amigos. E foi uma época muito boa. Primeiro porque foi na época da divisão do Estado, foi fretado um avião, fomos todos para Brasília, não só os vereadores, mas a comunidade toda do Estado, que pôde ir a Brasília ver o Geisel assinar a divisão. Depois também tivemos um outro momento que foi a saída da nossa velha Câmara para o Paço Municipal. Quer dizer, foi outra mudança interessante. Durante esses anos de vereadora, eu também saí 1 ano e meio para ser secretária de Educação. Quer dizer, eu tive uma época de vereança muito agitada, mas também foi de muito boa convivência com os meus colegas vereadores. Guardo um carinho especialíssimo todos eles, porque a convivência era muito boa. E assim, você desde aquela época, na qualidade de professora, de sido diretora, já priorizava a educação na tua atuação como parlamentar? Sempre foi esse teu foco educação principal? E cultura, bem, cultura que é uma dimensão também. Não tem como andarem separados sempre. Professora Marisa, e esses cargos no executivo que você ocupou, só para a gente tentar recuperar, você foi professora, diretora de escola, foi delegada do MEC? Durante tempo. Delegada do MEC. Qual outro cargo ligado à educação? Naquela época do MEC, para quem também não sabe, o Ministério da Educação tinha delegacias regionais. E aí depois foram extintas. Mas além da delegacia do MEC, fui secretária de Educação do Estado também, né, bem. E para mim foi uma época excelente, de aprendizado. Continuei acompanhando a educação. Depois aí quando eu fui para ser deputada federal, a minha luta sempre foi pela educação. Inclusive meu símbolo era um lápis. É um lápis, é verdade. E também tinha uma flor também, não teve? Quando eu fui candidata a governadora, que foi tinha o girassol. Girassol. Até hoje ainda, por onde eu ando, as pessoas às vezes lembram, me dão um girassol. Esse dia ainda recebi em casa, uma cesta de girassóis, uma coisa muito bonita. Professora Marisa, a senhora não passou por essa casa, não foi deputada estadual? Não foi deputada estadual. Que pena, foi o que me faltou. Mas vamos lá, em 94, se eu não estiver enganado, você se elege deputada federal. E em 95, a lei, né, a LDO de 95, né? Como foi a tua participação nessa lei, que é até hoje, né, talvez a mais importante da nossa lei, né, que são da educação? Um das metas que eu tive na minha campanha para deputada federal era lutar para que nós tivéssemos a nossa lei, que era algo que tínhamos discutido tanto, pensado tanto, questionado tanto, quantas audiências foram feitas, e a lei não saía 22 anos, bem, praticamente. 22 anos? E aí, quando eu fui para lá, entrei no grupo daqueles deputados que tinham colocado como meta nós trabalharmos pela nossa lei. E o interessante foi que, com essa convivência anterior, nós tínhamos decidido nos estados que quem pudesse eleger professores, que elegesse para a gente forçar isso. E foi uma bancada que nós fizemos de educadores. Hoje tem a bancada da bala, bancada disso, bancada daquilo. Naquela época nós formamos uma bancada de educadores fomentados por isso. A Esther Grossi no Rio Grande do Sul, Maurício Requião no Paraná, o Melo no Amazonas, eu aqui em Mato Grosso do Sul. Superpartidário é bom dizer, né? Superpartidário, não tinha aí questão nenhuma. Ângela Min de Santa Catarina, formamos um grupo muito, muito bom. E conseguimos fazer com que a lei saísse da gaveta e fosse votada. Não foi fácil, mas foi um trabalho de todos, um trabalho árduo, e para nós coroou uma luta de muitos anos. Professora Marisa, nesse período, a senhora foi deputada federal de 94, 98, 98, 2002. É um período importante porque é um período, digamos assim, que a gente chama de a era Fernando Henrique Cardoso. Uma pessoa que muito próxima à senhora, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, professor da USP, foi eleito presidente reeleito. E nesse período também a senhora faz parte de um grupo além da educação chamado a Bancada do Batom. Conta um pouco para quem está em casa, porque as mulheres estão nos ouvindo, o que significou essa Bancada do Batom? O que fazia a Bancada do Batom, professora Marisa? Além da Bancada de Educação, a Bancada do Batom nós nos reunimos, as mulheres também suprapartidariamente, com um objetivo,
fazer com que mais mulheres entrassem na política, fazer com que as mulheres fossem respeitadas na área política e colocar as nossas ideias, principalmente os nossos projetos em execução. E foi muito bom isso. Foi uma turma que se reunia sempre. Não deixávamos passar nada que pudesse questionar a independência, a liberdade das mulheres e lutamos para que nós tivéssemos as cotas partidárias. Isso foi uma vitória do nosso grupo, do grupo de mulheres daquela época e a partir daí não houve mais retrocesso, não tinha nem como retroagir, bem. Nós estamos ganhando e galgando os degraus todos da nossa formação política e hoje em dia, mesmo com todas as dificuldades, ninguém mais discute que a mulher tem os mesmos direitos e tem a mesma possibilidade de qualificação do que os homens e tem a mesma potencialidade de formação política e de fazer política como homem. E esse assunto que a professora Marisa relembra que é importante essa conjuntura porque a gente está assistindo agora que a decisão judicial dá obrigatoriedade dos 30% em recurso para as mulheres, né? Começou com a luta de vocês, né? Garantir 30% de ambos os sexos, né? Inclusive, professora Marisa, tinha, se não me engano, nem os banheiros da Câmara eram adaptados para a questão da higiene feminina, quando eu entrei, foi a primeira vez que o Senado teve banheiro separado no plenário para as mulheres. Para as mulheres. Tinha, só tinha para homem. Que coisa, hein? Você vê, a gente hoje, né? A gente tem que conhecer essa história para querer mais, mas saber de onde a gente partiu. Mas vamos, a senhora já aproveitou e deu gancho como senadora. Então, só para relembrar. Tem um ponto importante também, né? 2002, a senhora foi candidata a governadora. Foi. Tinha uma reeleição garantida, foi para a disputa para o governo, chegou ao segundo turno, perdeu, se não me engano, por 4, 5 pontos de diferença. Essa experiência de ter quase sido governadora, te apavorava de algum momento? Era uma coisa, como é que você lidou com quase ter sido governador e com a frustração de ter perdido por tão pouco? Bom, você relembrou algo. Eu tinha, as pesquisas indicavam que eu tinha uma reeleição para deputada federal bem possível, bem provável. Mas o meu partido e os partidos coligados precisaram, naquele momento, de uma pessoa com o meu perfil. E quando você entra na política, você tem que estar aberta não só às oportunidades, mas às necessidades de um grupo político. Não se faz política sozinha, bem, tem que você ter um grupo que tenha as mesmas ideias, que te apoie e que você possa fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando eu me vi nessa encruzilhada de ter que decidir, eu decidi que era um momento, que mesmo se eu não tivesse sucesso, era uma experiência e eu teria condições de colocar as minhas ideias, as ideias do meu grupo para a comunidade sul-mato-grossense. E foi muito interessante, foi uma campanha muito bonita, Benhur. De todas as campanhas que eu fiz, foi a mais bonita, de alegria mesmo, de participação, as pessoas cantavam a minha música em todos os lugares que eu ia, sempre fui muitíssimo bem recebida. E como você disse, eu passei para o segundo turno na frente do meu opositor. Mas depois, no segundo turno, aí é difícil, Benhur. Hoje talvez fosse um pouquinho mais fácil. Mas naquela época foi muito difícil, principalmente o embate financeiro foi descomunal. E depois você perde a eleição, fica sem mandato, mas por pouco tempo, porque em 2004... você é eleita vice-prefeita na chapa do atual senador, na época prefeito, Nelsinho Trade. Também foi outro acordo de lideranças. Eu sou muito... disciplinada. Sempre fui disciplinada. Eu tinha meu grupo político, precisaram também de mim para fazer uma coligação com o PMDB à época, e eu achei que era uma experiência boa para mim. Eu vou te confessar uma coisa que pouquíssima gente sabe, mas eu sempre tive um sonho frustrado. Eu gostaria de ter sido prefeita de Campo Grande. Verdade. E não pude ser prefeita, mas fui nesse acordo ser vice-prefeita para garantirmos a eleição. E foi uma campanha também muito boa que fizemos com o Nelsinho e tivemos uma sintonia muito grande durante a campanha e mesmo depois quando fui vice-prefeita. E tem um ponto, um item da tua trajetória como vice-prefeita, entre outros, mas que eu sei que é muito caro a você, eu não me lembro o nome, mas acho que é Escola Viva.
Viva? Era um projeto, explica para o nosso telespectador, abrir a escola no final de semana para a família frequentar, não era mais ou menos isso, professora? Até hoje ainda, eu fico agastada quando eu vejo as nossas escolas fechadas no final de semana. Às vezes há um bairro, Benhur, que a escola é o único espaço público comum, que está ali à disposição, que tem uma quadra de esporte, que tem espaço, e a escola fechada. E a comunidade não usufrui disso. Então, esse projeto que tinha começado em São Paulo, eu lembrei de trazer para cá. Tinha começado com Alckmin, com a Dona Lu, e trazer a Escola Viva, que tornou-se esse nome aqui, a Escola Aberta, fazer com que a comunidade participasse nos finais de semana, que a escola fosse aberta à comunidade. No começo me disseram, imagine, vão depredar tudo, acabar com a escola, vai ser um absurdo. Alguns diretores falaram, na minha escola não, porque a minha escola, eu falei, não é a sua escola, é a escola da população, do bairro onde ela está inserida. E foi uma experiência magnífica, até hoje ainda, a gente tem notícias disso, e há algumas escolas aqui e fora daqui no estado, que continuam com essa prática ainda de abrir a escola nos finais de semana para a comunidade. Professora Marisa, só para a gente, tem tanta história para contar, mas vamos já passar para a tua outra etapa da tua vida, foi 2006, tua eleição para o Senado. Se eu não me engano, a primeira senadora. Foi. Primeira senadora do Mato Grosso. Tudo em você é o primeiro, né? Primeira senadora do Mato Grosso do Sul, entre várias ações. Teve um momento muito tenso, você foi a relatora da comissão de ética que investigava o então todo-poderoso senador Renan Calheiros. Olha, não foi fácil. Como é que foi essa experiência? Eu lembro que o senador Renan tinha um linguajar duro, tentou até intimidá-la. Como é que a senhora lidou com esse personagem que era tão forte na época, que tinha métodos, digamos assim, quase que de tentar intimidar, principalmente você que é uma mulher? Como é que a senhora lidou com essa faceta do poder? Com muita, como você disse, com muita disciplina, e não foi fácil. Para fazer uma relatoria contra um presidente da Câmara com o perfil do Renan Calheiros, vocês imaginem que deve ter sido difícil. Mas tivemos um apoio muito grande da Polícia Federal à época e tivemos conhecimento suficiente para mostrar ao Conselho de Ética que o então senador Renan, que hoje também senador Renan, não tinha realmente feito algumas ações não republicanas. E com isso foi para o plenário, o Conselho de Ética teve que aceitar isso, foi para o plenário e no plenário ele teve que renunciar porque não tinha alternativa, seria cassado naquele momento. E foi algo assim muito difícil, foi uma época difícil, tão difícil como foi ser presidente da comissão mista dos cartões corporativos, que analisava os cartões corporativos do governo federal, cuja ministra da Casa Civil era Dilma Rousseff, e batia em cheio nela e que era pré-candidata a presidente da República. Então foi uma presidência muito sofrida também, porque eu tinha que lidar com os meus colegas senadores, mas também com os deputados, já que era uma comissão mista. E foram duas questões, eu acho que as mais espinhosas que eu tive naquela casa. Dando um salto, insisto, tem muito mais coisa, mas em 2011 a senhora sai do Senado e vai para o Tribunal de Contas. E ficou no Tribunal de Contas 6 anos. Rapidamente, conselheira. Aí virou conselheira, né? Você não perde a conta. Vereadora, vice-prefeita, deputada federal, senadora da República, virou conselheira. Aí ficou 6 anos no Tribunal de Contas. Como é que foi essa experiência da senhora no Tribunal de Contas? Porque essa parte eu acompanhei bem de perto, o Senado também, mas essa eu acompanhei bem de perto, a assessoria a conselheira Marisa no Tribunal de Contas. Mas eu me lembro que no começo as pessoas diziam, Marisa vai ficar tranquila, não sei o quê. E a senhora, em pouco tempo, revolucionou o Tribunal de Contas. Conta um pouco essa experiência tua como conselheira do Tribunal de Contas.
Bom, eu tinha a impressão que achavam, não meus colegas conselheiros naturalmente, mas muitos achavam que eu não iria dar conta, ou eu não tinha talvez a pegada e a formação para lidar com o Tribunal de Contas. Mas eles não sabiam que eu tinha uma ligação muito grande com o TCU quando eu era senadora. E era talvez um pouco porta-voz do TCU no Senado. E quando eu vim para cá, eu tinha a ideia de trabalhar muito seriamente para fazer com que as políticas públicas fossem executadas e fossem fiscalizadas e acompanhadas pelo Tribunal de Contas. E coloquei isso como meta. Então, você sabe muito bem disso, bem, o que foi a grande forma que nós tivemos de fazer com que os municípios olhassem para os gastos com a educação, com a saúde, com a assistência, olhassem com uma outra forma, vissem que não era só gastar, mas gastar com efetividade, isto é, com resultado. E começamos numa forma de fazer com que os nossos prefeitos tivessem metas e alcançassem essas metas, e começamos pela educação. Levantamos os problemas maiores de cada município e fizemos um TAG, um termo de ajustamento de gestão com os prefeitos, para que eles, Benhur, a partir do momento que tinham os problemas sido levantados, que a prefeitura tivesse a condição de acompanhar esses problemas e que tivesse condições também de resolvê-los. E que o prefeito desse um prazo para a resolução desses problemas. E isso aconteceu. Eu acredito que nós fizemos os prefeitos virem que tinham obrigação e que era possível a solução dos problemas no tempo necessário, não muito curto, que inviabilizasse ou fizesse o serviço de uma qualidade ruim, e não tão longo que se perdesse. Mas essa foi, acho que, grande vitória, é algo que me alegrou muito. Assim como a publicação de várias obras levantando esses aspectos, principalmente na área da educação e da saúde. Até recomendo para você, telespectador, vai ao site do Tribunal de Contas, lá na Escoex, né, na Escola do Tribunal, Escola Superior de Controle Externo, vai acompanhar desse período vários livros lançados, a revista Contas Aberta, uma efervescência cultural muito grande, né? O tribunal se notabilizou e ganhou muita respeitabilidade, o trabalho de vários conselheiros, mas todo mundo hoje no tribunal reconhece o papel que teve a então conselheira Marisa Serrano. Vamos fazer o seguinte, professora Marisa, conselheira Marisa, senadora Marisa, fazer um breve intervalo. No último bloco a gente volta aí tocando mais em questões pessoais. Um pouco a professora Marisa adora viajar, adora dirigir nas estradas da Europa. Contar um pouco como é a experiência dela como mulher, enfim, os 18 afilhados que ela tem, 18, né, afilhados que ela tem, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá para o nosso último bloco do programa Personalidade, essa conversa histórica, agradável, didática, não podia ser o contrário, né? Falando com uma professora, né? Alguém que, para a professora Marisa, educar não é algo formal na sala, é a vida, né? E vamos até aproveitar um pouco agora esse momento para falar um pouco mais de questões mais pessoais. Vamos começar com uma coisa que é muito cara, ela que eu conheço, a questão de ser uma cidadã do mundo, sem exagero, né? Você gosta muito de viajar, né, Marisa?
Ah, bom, sempre gostei, né? E é uma forma que você tem de conhecer outros locais, outros lugares, mas outra cultura também, outra forma de vida e pessoas novas. Para mim isso é muito importante. Mas destaca um pouco para a gente aqui, por exemplo, que eu acompanho um pouco você e sei que você sempre está buscando essa integração, né? Você, de onde vem essa paixão pelo diferente, né? Pelo estrangeiro, numa época até de xenofobia, às vezes até de um certo preconceito, né? E você é o contrário, né? Você fez a tua vida uma comunhão de vários povos, né? Verdade. Mas eu acho que um pouco também aí é o sangue português, né? É verdade, né? O sangue português, né? Os navegantes, né? De sair pelo mundo, de ter essa liberdade de poder... Eu tive um tio, irmão do papai, que morou muitos anos em Moçambique, a família toda em Moçambique, até a época da Revolução, quando eles tiveram que retornar a Portugal. Quer dizer, meu pai veio para cá. Então, acho que um pouco disso mesmo. E a literatura portuguesa, você assim, gosta? Fernando Pessoa, claro. Você fez, né? Saramago, tem essa. E do fado, a música portuguesa, te emociona? Também. O fado hoje mudou muito. Aquele fado antigo continua ainda, é o tradicional. Mas a música portuguesa de hoje é uma música moderna, belíssima, que dá para acompanhar. E, aliás, falando em língua portuguesa, porque não é só de Portugal, é de Moçambique, mas 2 semanas nós tivemos em casa um grupo de amigas que trabalham com literatura e discutem literatura. Nós discutimos Mia Couto. Mia Couto é um escritor e poeta moçambicano, mas de língua portuguesa e que os pais vieram de Portugal também nessa época, foram para Moçambique. Você tem cidadania portuguesa, E como é que é essa coisa quando dos teus parentes, de o que significa Portugal para o Brasil? Você tem conseguido ultimamente mergulhar na cultura portuguesa? Eu sei que você já fez várias viagens para Portugal, você tem feito, né? E o que mais te emociona? Tem uma coisa que quando você chega a Portugal, assim, outro continente, teus pais, como é que dá essa fusão? Para mim é mais fácil porque eu tenho minha família toda lá, né? Meus tios, primos, que estão lá e é uma ligação muito próxima. Quer dizer, ir para Portugal é ver a família, né? Isso é muito importante. Eu ainda, nesta semana, nós estamos votando para o parlamento português. Eu voto, meus irmãos também, então votei e telefonei para o meu primo, um primo mais chegado em Portugal, e perguntei para ele como é que estamos aí nessa relação, porque a gente vota no partido, né? E os partidos com o maior número de votos aí tem o maior número de por lista fechada, e discutimos um pouco em que partido nós iríamos votar, eles lá e nós aqui. Então, eu acho que isso é muito bom, é uma forma de a gente viver um pouco a cultura e, principalmente, o momento que Portugal está vivendo. Mas, como você disse, sempre gostei muito de viajar. Não só aqui dentro do país, do Brasil, América do Sul, América Latina, América em geral. E desde mocinha eu gostei muito de ir para a Europa e a França. E você dirige na Dirigi muito. Dirigi agora muito, não, né? Agora não mais. Mas já dirigi muito pela Europa toda e às vezes em países que eu não falava a língua e olha que não é fácil às vezes. Mas, e você me contou que você está se interessando muito pela questão pela Croácia, né? Agora, fiz esses dias atrás, fui a São Paulo no final de semana com 2 amigas, falando de uma viagem cultural pelos países todos do Balcãs e principalmente a Croácia. Fiquei encantada, eu vou lá, logo a próxima viagem. Você tem uma coisa muito peculiar, aliás, várias coisas, mas uma eu acompanhei, a tua paixão pelos museus. Não sei se você lembra, eu tive com você em um museu em Belo Horizonte. E no mundo todo onde você vai, você procura os museus. A todos. Eu acho que não tem como você deixar, querer conhecer um pouco da história de um país se você não visita os museus. Isso é fundamental, é imperdível. Não há como você chegar num país diferente ou numa cidade diferente e não visitar. Por exemplo, o museu que nós fomos em Belo Horizonte é o Museu da Vale do Rio Doce. E é um museu interativo. Você também interage com diversas salas e diversas instalações do museu. Quanto a gente aprende.
Isso é fundamental para o nosso crescimento e para a nossa cultura também. Tá. O outro ponto, professora Marisa, que eu queria destacar é a tua relação também com o cinema. Eu sei que você sempre está se atualizando e ultimamente, não sei se ultimamente, né, mas hoje se prioriza muito filmes de ação, né? E você sempre teve um gosto, digamos assim, mais alternativo, né? Vem tudo lá de trás, ter feito... Você chegou a fazer letras ou fez letra também? É autora de livros também, né? Depois pedagogia. Depois pedagogia. Esse gosto pelo cinema também permanece, também, né? Permanece. Isso a Glorinha foi muito importante na minha vida. Sempre ela discutia os filmes como você disse, os filmes de hoje são mais voltados, às vezes, para os filmes de ação. Não deixo de dizer que são bons, mas também é bom quando você pode ter a oportunidade de assistir um filme que tenha ou raízes históricas, ou raízes calcadas mais na formação das pessoas, na parte mais intimista. Isso é muito importante também. E você tem outra característica que você sempre foi muito católica, né? Continua. Você é uma figura, a religião na tua vida continua sendo fundamental. Você vai à missa toda semana? Toda semana, todos os domingos, e participo e acredito que você tendo uma crença, uma religião, isso te dá a tranquilidade e uma paz de espírito que não sei se uma pessoa que não tenha fé pode deixar de... pode viver uma vida tranquila, uma vida... Eu acho que deve faltar alguma coisa. Eu não sei, eu sempre fui uma pessoa com muita fé, acredito em Deus, e isso para mim me dá a tranquilidade de continuar a minha vida sabendo que Ele está me olhando. Professora Marisa, me permite tocar em questão mais pessoal. A senhora não é mãe, né? Não pode ter filhos, né? Mas a senhora, eu falei no outro bloco, tem 18 afilhados. Como é que é essa tua relação? Porque eu sei que você leva muito a sério, né? Os teus afilhados são... Você mantém contato com eles mesmo, sabe? O dia do aniversário, se reúne de vez em quando. São 22 com os de 22? Eu não sou mais que... Eu falei 18, são 22, corrige aí. Ó. Com os de crisma também. Mas mesmo todos eles, eu faço como você disse, são meus filhos. Madrinha é como se fosse uma segunda mãe. E eu faço questão, acompanho a vida deles, sei por onde andam e sempre que posso estou junto. Para a gente ir fechando, é um ponto importante. Você é uma mulher que teve muito poder e continua tendo um poder, não mais o poder político, mas da tua personalidade, o que significa da tua biografia. Como é que você enfrentou o machismo? Como é que você enfrentou o assédio? Em geral, claro que não é regra, muitas mulheres têm ascensão na política porque às vezes tem um companheiro, tem um pai, tem um tio, e você é uma mulher que se fez por si mesma. Como é que você conseguiu força para lidar para um mundo ainda tão árido para a mulher? Primeiro, com muita seriedade. Eu não brinco com as coisas sérias e que eu me imponho, sempre me impus pelo trabalho e pelo estudo também. Eu não vou, eu falo que as mulheres não podem ir para uma reunião política, por exemplo, sem saber qual é o assunto que vai ser tratado, estudar aquele assunto e dar a sua opinião, debater de igual para igual. E às vezes as mulheres deixam de fazer isso na política, mas na vida da gente, a gente tem que, acredito eu, tem que estar sempre antenada, acompanhando tudo que está saindo, discutindo, participando. Isso a gente não se impõe pela gritaria, pela braveza, pela forma talvez audaciosa de se comportar, nada disso. Nem no vestuário, nem no modo de falar, com serenidade. As pessoas têm que se impor pelo conhecimento e pela forma de vida que leva. Eu acho que, Benhur, uma coisa que eu não tive na minha vida foi qualquer tipo de embate em que eu fosse menosprezada. As pessoas aprenderam durante esses anos todos a me respeitar. E me respeitar como mulher e me respeitar como profissional e como política. E isso, para mim, foi sempre uma vitória.
sem precisar brigar, sem precisar levantar a voz, sem precisar mudar minhas características femininas. Sempre atuei em todos os campos, e você sabe que a política não é fácil. É dura, né? E principalmente para as mulheres. Agora, não deixo de participar e não admito que eu seja colocada em segundo plano quando eu tenho o direito e, às vezes, a obrigação de estar em primeiro plano. Para a gente fechar mesmo, você sempre foi uma pessoa muito elegante, tanto no seu modo, né, de atuar, enfim, digamos assim, no seu vestuário, todo mundo reconhece a comunidade, como na política. E a gente vive em épocas, digamos assim, que uma certa grosseria, muita gente chama isso de autenticidade, né? Eu chamo de grosseria, né? A política é uma maneira da gente não guerrear, né? Que recado você daria para essa comunidade, às vezes polarizada, as pessoas não conseguem dialogar? Eu já fui teu companheiro da política, já fui teu adversário, e sempre me chamou a atenção a maneira que sempre você tratava, tanto quem era próximo, quem pensava o contrário, né? Tanto é que nos permitiu, independente de questão ideológica, sermos amigos. Que recado que você vai dar para quem está nos acompanhando agora a respeito da capacidade de ouvir o outro, de dialogar, já que você é uma pessoa que transita em tudo quanto é área, todas as ideologias, várias pessoas continuam te procurando para ouvir teus conselhos, você tem amigos em várias correntes doutrinárias. Qual que é o segredo de se manter em forma, bonita, altiva e tendo essa elegância, que não é só elegância física, mas essa elegância no agir, Marisa? Não tanto, Benhur, mas dizer que é essencial aquilo que você disse, saber ouvir e ser gentil com as pessoas. Eu fico, às vezes, agastada quando as pessoas não cumprimentam, passam pelas pessoas sem olhar, sem cumprimentar, sem dar um bom dia, uma boa tarde, sem sorrir para as pessoas. A vida é tão árida, nós temos tantos problemas, Benhur, e é impossível que você não faça da sua vida ser mais leve e das vidas das pessoas também. E o respeito que tem que ter com o semelhante. Isso é fundamental. Seja onde você estiver, de que área você for profissional, de que classe você tiver, seja lá o que for, mas você tem que respeitar as pessoas. Isso tem que ser um exercício comum a todo mundo, e isso se aprende na família, se aprende em casa, se aprende com o pai e com a mãe, que os filhos sejam assim, para que eles possam, crescendo, levar isso para o resto da vida. Eu acho que se eu posso deixar aqui um recado, Benhur, as pessoas têm que aprender a respeitar o seu semelhante. Isso é fundamental, principalmente numa época de hoje, tão polarizada como nós estamos, principalmente pelos meios eletrônicos. O que a gente está vendo é absurdo e eu me choco, às vezes, com a falta dessa percepção das pessoas, de saber que nós estamos todos no mesmo mundo, que nós temos que cuidar do nosso mundo, mas principalmente cuidar das pessoas que vivem junto com a gente. Tá certo, queria agradecer imensamente a professora Marisa Serrano. Vou fazer só um registro, porque faltou falar tanta coisa, a ligação que ela teve com a UMEP, todo o trabalho de alfabetização de crianças, que eu sei que é uma grande paixão dela. Hoje, a atuação que ela tem na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que já daria um outro programa, mas faço esse registro, porque eu sei que tem muita gente que te acompanha e vai ficar bravo se você não tocar nesse assunto. Quero agradecer mais uma vez a sua boa vontade de estar aqui. Espero que você tenha gostado, você procure mais informações. E sempre é um prazer apresentar a personalidade, principalmente conversando com uma mulher que, usar a palavra que está muito na moda, né? Mas no caso dela não é moda não. Uma mulher empoderada em todos os sentidos da vida, né? Na cultura, na educação, no trato com as pessoas. Obrigado pela sua atenção. Até uma próxima Personalidades.